Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI na segunda temporada, com o apoio da empresa Security Insight, que atua com consultoria em segurança da informação, e também do maior evento de segurança da informação de Belo Horizonte, que é o BHAC, que acontecerá dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Hoje eu estou aqui com um amigo que lecionamos juntos por um bom período, eu o conheci em 2013, e temos muitas histórias em conjunto, inclusive alguns convidados que já vieram aqui no Prosa de TI falaram que aguardam, eu dei spoiler que eu chamaria esta pessoa, e eles falaram, essa entrevista eu tenho que ver. Muito bem-vindo, Edgar Paes. Obrigado, meu caro. Edgar, que atua hoje como arquiteto de segurança, e falaremos, antes de chegar nesse momento de arquiteto de segurança, antes do momento da docência, que a gente atuou em conjunto lá em 2013, e, enfim, como que a TI chegou na sua vida, como que foi essa trajetória profissional e acadêmica? Bom, vamos lá, né? Cara, eu diria o seguinte, que a TI ela chegou de forma tardia, de uma forma fortuita e até epifânica, de uma certa forma, porque eu só fui ter contato mesmo assim, com computadores, cara. Assim, minha família não tinha condições de comprar um computador, né? Mal uma calculadora. Então ali eu fui ter mais basicamente o contato quando eu entrei na Aspron. Ah, legal. Eu já vi até alguma pessoa aqui, algum convidado que falou. Então, assim, eu entrei na Aspron em 97, no final de 97, e no 98 eu fiz um curso de datilografia. Aí, quando foi em 99, eu fiz um curso do Windows 98. Cara, quando eu olhei pro computador, eu não vi sentido nenhum naquilo. Tá. O Paint, por exemplo, esse cara, se o Michelangelo desenhar aqui, eles vão achar que foi feito no maternal por crianças. Porque eu não conseguia vislumbrar ali, e essa questão é bem importante, né, de como que a TI entra na vida da gente. E naquele primeiro momento, eu não vi sentido algum para a tecnologia da informação, né? E também ali na nossa época, a gente é bem contemporâneo, ali no final da década de 1990, a TI não é essa perspectiva que a gente tem hoje. Ela era muito aquele arcabouço, vamos colocar assim, operacional, Sim. né? Que não tinha muito essa linha estratégica. Quando segurança da informação, meu Deus, né? Ainda muito menos. Apesar que em 95 já tinha o Steve Katz, que ele foi o primeiro CISO, né? Ele foi o primeiro CISO em função, basicamente, de incidentes de segurança já decorrentes do ano anterior no Citigroup. Então, assim, a nossa forma de enxergar a tecnologia ali naquela época, ela, assim, os computadores tinham essa abordagem muito lúdica. Eu até vi alguns convidados já vieram aqui que os caras falam de Basic, mano, meu sonho era estar nessa época, de viver isso, né? Mas, assim, infelizmente foi um pouco tardia, porque depois que eu fiz esse curso de Windows, né, eu não... Assim, a minha vida ela é um pouco desvencilhada desse arquétipo do profissional de tecnologia da informação, né? Por exemplo, para começar, que antes de eu começar a trabalhar sequer com tecnologia da informação, eu trabalhei em funções totalmente díspares, né? Desde construção civil como servente, office boy, operador de telemarketing. E às vezes, para a pessoa que está começando agora, ela se vê até um pouco deslocada, mas assim, nossa, você está numa situação muito melhor, né? Assim, às vezes tem pessoas hoje que já começam assim, até numa multinacional, apesar de ser júnior, né? E às vezes assim, se sente um pouco deslocado, vê um desafio muito grande para chegar, mas só de estar hoje, como a TI é hoje, com os recursos que a gente tem, já está numa empresa aí, já de médio porte ou grande porte, já é um avanço muito grande para a vida dessas pessoas, né? E acabou que depois da Aspron passei por essas profissões aí, até que fui fazer um curso de Windows, Word e Excel, de um pessoal que dava aula em escola pública, na época ali para os idos do início dos anos 2000, eu acho que foi o Hélio Costa que ele colocou computadores em todas as escolas públicas. E com isso esse pessoal viu a oportunidade de levar uns cursos de informática e eu fui lá e fiz. Fiz a digitação, Windows, Word, Excel, e para os alunos que tinham ali um desempenho bom, esses caras pegavam e colocavam para ensinar também, né? Só que antes disso, eu
fui trabalhar com eles no preparo das apostilas para depois começar a lecionar. E, cara, teve um dia que eu sentei de frente para o computador. Quando eu olhei para ele que o Windows ligou, o Windows 98 ligou, cara, eu fiquei olhando para aquilo e pensei assim, cara, como é que isso liga? Cara, eu aperto as coisas nesse teclado que essa informação vai para ali de como que isso acontece. E é isso que foi epifânico para mim. Porque quando eu olhei para aquilo e tive todas essas dúvidas, foi aí que a TI fez sentido para mim. Foi assim, cara, tem alguma coisa aqui dentro que é muito legal, eu deveria saber. Aí eu comecei a estudar algumas questões como, por exemplo, a parte ali binária. Eu tinha um livro, cara, do Gabriel Torres, Sim. que era Hardware, Sim. um livro preto grandão, e ele falava sobre aquela lógica de Boolean, os aspectos binários. Depois eu vou estudar sobre teoria da informação, que o próprio artigo de Shannon, a gente percebe que, assim, que era uma informação que ela tinha certa ali um teor confidencial nela, que a gente só começou a tomar conhecimento público no final da década de 1940. Então, assim, como que isso é estupendo, né? E como que isso deveria nos causar espanto quando a gente olhasse para um computador e entendesse como que ocorre um processo de boot, né? E foi isso aí que a TI começou de fato, a entrar na minha vida. Eu comecei ali a estudar, né? Primeiro eu fiz o curso técnico. Isso foi lá por volta de 2003. Quando eu fiz o curso técnico, assim, cara, eu ficava louco para ir, cara. Porque, assim, essa fase, então, principalmente para quem está começando, cara, essa fase é muito lúdica, essa fase é uma das fases mais importantes, porque tudo para a gente é novo. E isso é gostoso, a gente sente prazer de você ter contato com informações que cada dia você é uma pessoa com conhecimento a mais. E no curso técnico, cara, todas aquelas dúvidas que eu tinha já começaram a ser sanadas ali. E lá, na disciplina de hardware, o professor era justamente o Thiago Hoffman. Olha só. Ele me deu aula lá. Quando eu cheguei na UNA e vi lá, cara, falei assim, cara, que alegria. O cara me deu aula e hoje eu estou aqui como um companheiro dele, né? E aí eu fiz o curso técnico, entrei na graduação, daí teve uma pessoa que veio aqui também, infelizmente com nomes, assim, eu tenho um problema sério com nomes, parece que eles ficam dando uma memória cache, né? E essa pessoa falou sobre um problema, assim, que ela teria desafios com matemática, né? Uhum. E, cara, quando eu entrei na graduação, quando chegou na disciplina de cálculo, eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar aqui 30 anos. Eu não vou conseguir sair daqui. Porque, assim, ali, quando eu entrei na escola pública, primeiro, assim, que eu tinha enxaqueca, que eu tinha quase delírio. E um déficit de atenção que eu não podia nem atravessar a rua, praticamente. E quando eu comecei ali a estudar, cara, pra você ver, eu fui reprovado na terceira série, na quinta série, na sétima série, na oitava série. Tinha que fazer todo um programa para eu ali acertar o passo, que era justamente esse programa do governo. E quando eu entrei ali na faculdade, na disciplina de cálculo, falei assim, eu não vou sair daqui mais. E, cara, assim, o que eu percebi é que o esforço, cara, sem o esforço, a busca, ela é impossível. E até quando eu trabalhei ali mais na construção civil, né, e é um ponto que eu sempre ouço você falar, eu percebi duas coisas fundamentais ali, cara. A primeira é que sobre os fundamentos você consegue erigir qualquer arquitetura. Você ter, de fato, a compreensão clara dos fundamentos, ela te ajuda a construir, e hoje é uma área que eu atuo, que é a arquitetura, né? E esses fundamentos, como você já falou aqui, sobre a rede de computadores, fundamentos de computação, né? E a própria determinação e lógica pela observância que os pedreiros têm. Esses caras, você olha as construções, são muitas vezes pessoas sem instruções, mas que a construção parece ter uma perfeita simetria. Sim. Então, assim, existe até eu vi até um trabalho de uma menina uma vez, cara, que ela escreveu sobre a matemática dos pedreiros.
E isso nos ensina, cara, que com lógica e determinação você consegue criar soluções elegantes para problemas complexos que você não tem ideia, né? E isso nos ajuda onde? No troubleshooting, né? Assim, na resolução de problemas, né? E de onde vem isso? Dos fundamentos. Então, assim, até para quem está aí começando, né, e vê ali, nossa, é um caminho muito longo, mas é curtir esse caminho. Eu sempre falo com os alunos, né, que são nossos companheiros ali, a gente compartilha a informação, que a segurança da informação, a computação, se ela tem que ser lúdica. A gente toca. Então, assim, às vezes você quer pegar um tema muito complexo de música e fala assim, cara, vou brincar com ele. Não é? Porque a gente torna aquilo lúdico. Porque, caso contrário, vai ser enfadonho. Quando ele é enfadonho para as pessoas, isso se torna um fardo, fica sisífico nele para a gente lidar com aquela situação. Então, eu vejo que, assim, grande coisa do que aconteceu, do que eu consigo tirar até dessas fases, né, é justamente esses fundamentos que a gente leva para a vida, né? E quando eu fiz o curso técnico, terminei ele, entrei para a graduação, né, como eu já tinha falado. A graduação foi em qual curso? Cara, olha só que legal. Eu tinha feito para ciência de computação. Aí, um ano antes, eu tinha visto um sistema operacional que mudou minha vida inteira, que foi o Linux. Legal. Cara, e era um disquinho do Kurumin que eu tenho ele até hoje. Cara, quando eu vi aquela tela preta com as letras verdinhas, e a relevância daquilo, o espírito do open source, cara, eu falei assim, é isso aqui que eu quero para minha vida. E coincidentemente, o UniBH tinha lançado um curso chamado de software livre, que no meio do caminho tiveram que mudar para a tecnologia da informação. E, cara, como eu me diverti naquele curso, como foi bom fazer aquele curso, né? Eu lembro que no início da turma, tinha por volta de 70 alunos. Aí já no primeiro semestre aí teve um professor de arquitetura de computadores que ele dizimou mais gente que a gripe espanhola. Aí no próximo semestre lá devia ter uns 13 ou 14 pessoas e no final das contas ali formamos 3 pessoas regular. Mas foi um curso que eu aprendi muito do que eu tinha ali, o meu sonho, cara, eu gostava muito da linguagem Assembly, linguagem C, e isso também despertou esse espírito da segurança da informação. Em 2004, eu tinha já encontrado um problema de SQL Injection, numa aplicação de comércio eletrônico. E, cara, assim, a segurança começou a me envolver ali, porque eu comecei a ler antigamente um tal Designs, que era basicamente um tanto de arquivos de texto, né? Que o pessoal, sim, eles compartilhavam conhecimento. Então, toda aquela parte de exploração de buffer overflow envolvia muito daquelas dúvidas que eu tinha lá no início, né? Sobre como que os programas residem em memória, os endereços, né? A arquitetura de computadores, que é fascinante. E acabou que aquilo tudo sempre me direcionou para isso, para uma visão de segurança. E com isso, o que eu fiz? Em 2009, eu fiz uma pós-graduação em segurança da informação. Em 2011, eu fiz um curso esse curso de segurança da informação foi na FUMEC. Em 2011, eu fiz uma pós-graduação em redes de computadores, lá na PUC, né? E aí eu entrei na UNA, né, para lecionar. A gente, assim, cheio de incertezas, né? Assim, no início a gente fica muito apreensivo, né? Mas graças a Deus eu fui aprendendo com meus erros, né? Fui ali melhorando a forma que eu lidava com as pessoas. E nesse ínterim eu também fiz o mestrado de ciência de computação, de informática, ali na PUC também. Depois fiz um MBA, que eu não tinha, em segurança de dados, pela USP. Uma extensão em engenharia de software pela FMG. E eu percebi, Guilherme, que além de uma construção acadêmica, que é muito importante, porque as disciplinas acadêmicas, elas têm um molde muito
ali que formam, de fato, as pessoas com esses fundamentos, né? Só que assim, eu vi que faltava uma lacuna em relação ao mercado com certificações. Aí eu comecei a fazer, a primeira certificação que eu fiz foi uma de fundamentos da Exim, para eu ter ideia de como que era aquilo, né? Que era uma de... É a de ISO 27001? Não, eu fiz essa também, mas tinha uma de fundamentos de ethical hacking. Chama Sim. HF, né? Tem que decorar muitos comandos. Fiz ela, cara, e assim, eu falei assim, poxa, vou começar a estudar mais. Aí eu fiz essa ISFS, e porque ela era um pré-requisito para fazer a PDPF e a PDPP naquela trilha de privacidade de dados. Tá. Aí eu fiz ela, depois eu fiz uma que eu tinha um sonho muito grande de fazer, que era a CH da Icicalcio, né? Eu fiz a CH, depois fiz a EXA, que ela está acima dela, e também tem uma parte mais de metodologia, a CREST, com o CPCA, perdão. Aí depois eu fiz a CISA Plus, fiz a certificação CISP, CCISO, de auditor interno da ISO 27001 e implementador sênior da ISO 27001 também, né? Então, assim, eu estou sempre buscando ali as certificações que eu vejo que tem muita relevância no mercado. Eu acho que isso é bem importante para quem quer aí seguir a carreira de segurança da informação, ficar atento naquelas certificações que de fato agrega valor ali para a sua carreira, né? Assim como no meio acadêmico também, né? As faculdades que ele vê ali são faculdades que vão proporcionar isso para ele. E hoje, assim, eu sou arquiteto de segurança, um cargo, uma função fantástica. Eu encorajo muitas pessoas a serem arquiteto, porque você, ao contar-se da engenharia de segurança, você foca mais nessa visão de design, de arquitetura, né? Você envolve muito com a governança de segurança da informação, você envolve muito com os negócios da organização, porque você precisa de criar uma arquitetura estratégica, né? E essa área que eu estou hoje, assim, eu me sinto muito realizado como arquiteto de segurança da informação, e hoje também eu sou ali professor na PUC, no curso de Cibersegurança e Governança de Dados, assim, um curso estupendo, temos excelentes professores ali, já veio aqui inclusive a própria Linda Maria, a Samantha, né? Sim. O Ties também está ali com a gente. Então, assim, e eu tenho aprendido muito com os alunos que ali estão, sempre uma troca, sempre um compartilhamento, né? Ali eu atuo ali como mediador, mas o objetivo ali é a gente sempre estar ali nessa perspectiva, da gente conversar da segurança com um diálogo bem honesto sobre ela, né? E a gente vai ali, né? Então, basicamente, essa, assim, é a minha trajetória de forma aqui lacônica, né? Bem resumida, de como eu cheguei hoje assim, ao cargo de arquiteto, que, como eu disse, uma função excelente. E durante essa trajetória você citou essa questão acadêmica, né, da graduação, os cursos de pós, o mestrado, certificações. O meu caminho também foi bem parecido, digamos assim, e só uma inversão, né? Eu comecei a tirar algumas certificações antes do mestrado, aí eu parei com as certificações e dediquei ao mestrado. Mas em termos de mercado de trabalho, eu lembro de uma época que você teve em um jornal, aí, se eu não me engano, você estava lá como analista, né? Lá eu era analista sênior, né? E assim fui contratado pelo Fábio. Fábio Aguido, abraço, né? Se estiver vendo cara, a gente. Uma pessoa iluminada, viu? Nossa, mas antes desse percurso, só para o pessoal entender essa linha também, essa evolução na trajetória, antes de atuar ali como analista sênior, como é que foram os cargos, digamos assim? Eu comecei mais indo na trajetória das redes de computadores, porque, cara, quando eu estava fazendo um curso técnico, ele era voltado à programação. Então, eu estudei basicamente Visual Basic 5 e o Delphi 6. Tá. Cara, o Delphi 6 eu gostei muito. O Visual Basic também gostei muito, a parte de banco de dados. Cara, só quando chegou em redes de computadores, mano do céu, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, isso é fantástico.
Isso é fantástico. E eu lembro que o primeiro livro que eu comprei foi o de rede de computador Tannenbaum, em 2004, que custou meu salário inteiro, inclusive. E esse livro, assim, ele marcou muito a minha vida, porque, cara, quando eu vi ali um mar de conhecimento. Eu falei assim, cara, como que essas coisas, se elas são tão coesas, a perspectiva das camadas, né? Todo aquele histórico, a camada, muita coisa, a camada de enlace, eu sempre gostei dela, a camada de rede de transporte. E, cara, assim, eu acho que ali foi onde que eu me encontrei. Então, eu comecei muito aí para essa questão da infraestrutura, né? E esse cunho também, por exemplo, então, assim, basicamente, ali eu comecei mais como analista pleno, ali no jornal, né, ali junto com o Fábio, e foi ali eu fui seguindo até, fiquei lá muito tempo, né, e fazia, porque o Jornal Tempo ele faz parte do Grupo Sada, que é um grupo muito grande, né, e ali a gente tinha muitos desafios, principalmente a virtualização, né, o Fábio, cara, um visionário mesmo, e ele enxergou pontos importantes de tecnologia, a gente construiu muita coisa juntos lá, né? E foi ali que basicamente eu fiz toda a minha carreira, depois passei para setor financeiro, para data center, saúde, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia, né, que é a Blip. Legal. Ali o CEO, o CTO da Blip, cara, são pessoas com uma mente extraordinária, são pessoas assim que estão sempre um passo à frente, não tem uma reunião assim, né, da empresa que você não vê uma inovação. Isso assim, eu acho que isso dá vida para a gente, né? Sim. Porque é uma empresa assim que você não vê perspectivas e nem ali você não vê o fruto do seu trabalho de fato ali dando resultados, para a gente, até como profissional, é muito ruim, né? Então assim, onde eu estou hoje eu percebo isso de uma forma muito clara, onde a gente quer estar, e esse quer estar, ele não é tão a longo prazo, porque eles sempre estão vislumbrando o futuro de uma forma que é inexplicável. Isso é sensacional, muito bom ver, porque tem a perspectiva do desafio, de sempre ter algo novo talvez a ser implementado, ou diferente a se pensar ou otimizar o ambiente, é muito interessante. Agora, fazendo um outro gancho aqui, você está como arquiteto de segurança, falou da questão de pensar em desenhos, né, na estrutura do ambiente, mas para quem está nos assistindo e não tem ideia do que é ser um arquiteto de segurança, quais são as principais demandas do dia a dia? Como é que o que se espera de alguém nessa posição? Como é que é a rotina de trabalho, digamos assim, para quem está nos acompanhando e não está na área ter um entendimento de como funciona? Certo. Então, assim, se você é uma pessoa mais que tem um cunho de planejamento, que assim, eu já passei muito pelo hands-on, né? Então, assim, durante muito tempo fui analista sênior, então, assim, eu era muito executor. Agora, por ser executor, sempre focava em segurança e desempenho dos sistemas, né? E ali, assim, a gente já tinha uma noção de arquitetura, de como você planejava a construção dos servidores, né? Como você planejava a comunicação de dados. E hoje, quando a gente fala de arquitetura, a gente tem assim uma série de insights, tanto no ambiente on-premise quanto no ambiente cloud. Hoje, praticamente, eu só foco em ambiente de cloud. Dentro do ambiente de cloud, o que você considera ali, você tem a ideia das melhores práticas, mas tem que ter um cuidado, porque as melhores práticas podem engessar e você não realmente está tão aliado ao negócio. O Titanic foi criado por melhores práticas, né? Então, a gente observa as melhores práticas, isso inclui ali entender qual framework é adequado para a sua organização. No caso da minha organização, sobre o dia a dia, é uma organização que ela é certificada pela ISO 27001. Né? Legal. Então, o que acontece? Basicamente, o nosso framework ele é a ISO 27002.
Então, o que a gente alinha, né, o framework, outra coisa importante, é que o framework, se ele é um conjunto de controles, o controle ele tem um fim último de reduzir risco. Então, a própria conceito de arquitetura, uma vez que você trabalha com controles, você tem que vincular isso com a gestão de riscos. Uma gestão de risco eficaz, né? E dado esse arcabouço de controles, o que você faz é olhar, né, para a sua arquitetura, e a gente adota, por exemplo, modelagem de ameaças, né, análise de ameaças. Você olha para a sua organização e a partir de uma análise de riscos você entende quais controles que a gente pode adotar, visibilidade, monitoramento de cloud, hoje que é extremamente importante, né? E por meio disso, as tarefas diárias que a gente tem ali é justamente de atender os negócios, melhorando o que a gente tem, avaliando a eficácia dos controles, né? Ok. E você também, durante os projetos, você vai se envolver. Então, você tem projeto do contexto do ciclo de desenvolvimento de sistemas, né? Você tem cloud, você tem toda a parte de operações também envolvidas. Então, à medida que a organização ela é viva e ela vai ali lidando com certas coisas, você vai trazendo uma arquitetura. Então, por exemplo, se uma organização ela vai ali pretender abrir um IPO, por exemplo, uma empresa, e você sabe que, de repente, vai ter que atender um determinado regulamento. Então, você já começa a observar como que essa arquitetura ela vai suportar os aspectos regulamentares, né? A LGPD, por exemplo, ela trouxe esse viés para você ter justamente os controles técnicos e organizacionais. Esses controles técnicos, eles fundamentam justamente essa composição de arquitetura, né? Então, tudo que envolve arquitetura e design de segurança, suportado por boas práticas, por frameworks, alinhado à gestão de riscos, você apoia, por exemplo, na constituição, né, das políticas específicas por temas, as normas. Então, por isso a gente tem esse lado muito em conjunto com a governança de segurança da informação, né? Legal. E para atuação como arquiteto de segurança, qual aprendizado que você teve ao longo da trajetória que você considera talvez o mais importante para poder atuar hoje como arquiteto? Pois é, as próprias certificações elas são um bom orientador, né? Então, eu acho que para uma pessoa que pretende trabalhar com arquitetura de segurança, além das pós-graduações, duas certificações que é importantes: as certificações da CompTIA e a certificação da CISP é muito importante, eu acho, né? Porque tem uma visão mais, assim, mais abrangente, né, da segurança como um todo. Tem as partes de engenharia de segurança, de gestão de acesso que a gente olha também, né? Claro que algumas certificações de Blue Team também ajudam, né, porque você vai falar sobre controle de segurança que tem essa aplicabilidade no design, né? A própria Microsoft ela tem certificações para arquiteto, assim como a AWS, né? A questão, assim, Guilherme, que eu não sou muito ligado são certificações para vendors. Eu gosto de Tá, neutral vendor, né? sim, São conceituais. aquelas certificações que não focam em um produto específico. Então, eu tendo mais fazer uma certificação, que eu já estou estudando, para segurança de cloud do que envolver com certificações da Azure, né? Assim, algo pessoal. Tá. Cada pessoa, ela conduz ali da forma que ela se sente melhor, né? Depende do contexto também que ela está inserida, né? Porque às Isso, vezes ela atua em empresa de consultoria ou que é isso, cara. parceiro de um desses vendors, aí ela... Esse é muito importante. Então, É, esse é um ponto bom, bem que você colocou. Então, para alguns nichos, a certificação do vendor é fundamental, porque sim, você vai oferecer suporte ali, né? Você tem toda a expertise numa determinada nuvem. Então, isso é totalmente coerente, né? No meu caso, que eu tenho essa liberdade, então eu foco mais nesse contexto, ser mais neutral vendor. Todas as certificações que eu tirei foram neutral vendor, né? legal. Mas também tem a paixão, tá? Às vezes a pessoa diz, cara, eu gosto muito de Microsoft, meu amigo, vai em frente. Certificação eu acho que não faz mal para ninguém. Agora, tem que ficar atento nas certificações que de fato agrega valor para carreira, são
reconhecidas, né? Sim. Porque às vezes a pessoa assim, tem uma ilusão muito grande, fala assim, fez a certificação ali, mas ninguém sabe o que é, de que existe. Então, assim, isso termina por fazer com que ele perca tempo. Então, a gente só vive uma vez. Então, eu acho que a vida profissional é algo que sempre o retorno ele é positivo. E falando para quem pensa em atuar tanto com segurança ou como analista de redes, né, que você teve uma parte da Sim. atuação, ou como arquiteto de segurança mesmo, qual conselho ou recomendação você daria para esse profissional que deseja se preparar para atuar nessas áreas? Alguns pontos são importantes, Guilherme, que eu vejo hoje. Independente se o profissional de segurança da informação ele atua com segurança ofensiva ou defensiva, eu acredito que a proteção de dados, os conhecimentos sobre privacidade de dados, eles são elementares, né? A pessoa sempre buscar os fundamentos, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas que nasceram em cloud e muitas vezes assim, estão uma deficiência de lidar com endereçamento IPFC 1918. Porque na cabeça dele está todo endereço público. Né? Uhum. E assim, os fundamentos eles nos levam até a construção desse design. Né? Então, assim, os fundamentos, leia é fundamental. Né? Aperfeiçoamento dos cursos também, nunca parar de fazer curso, de se aperfeiçoar. Né? E nesse contexto também, basicamente assim, além da privacidade de dados, eu acho que é importante os profissionais de segurança tomarem contato com algum aspecto de desenvolvimento, em qualquer linguagem que ele veja ali que lance luz nesse sentido. Né? Tá preparado também, Guilherme, que eu vejo, com soft skill, porque a inteligência artificial ela tem uma maestria muito voltada para questões lógicas e da razão. Mas uma inteligência artificial ela nunca vai ter empatia. Né? E esse soft skill que a gente precisa de trabalhar, eles são, eu acredito que no futuro eles podem ser diferenciais, porque tudo que a gente faz por meio da razão e que pode ser inclusive ser automatizado, onde que o seu tácito pode ali residir, a inteligência artificial vai fazer muito melhor. Sim. Só que a questão é como usar a inteligência artificial ao nosso favor. Né? Então, até hoje, assim, no contexto da inteligência artificial, que você argumenta com ela para trazer um resultado, esse fator argumentativo no qual você lida com ela é fundamental e esse é o diferencial. Porque não é só o contexto técnico, você tem que pensar no objetivo esperado. Né? Então, assim, já lidar com esses pontos, sabendo que para quem somente aí já está nessa trajetória, que está nessa rampagem, já ter essas nuances de como a inteligência artificial vai lidar com a carreira que ele pretende, inclusive. Às vezes a pessoa está fazendo um planejamento de que mais ou menos uns 5 anos lidar como arquiteto, mas até lá o que a gente faz de arquitetura hoje é totalmente diferente. Né? Então, criar esse planejamento, mas sempre observar as tendências do futuro. Né? Perfeito, ótima colocação, até porque se a gente for olhar o próprio papel do arquiteto de segurança, há alguns anos atrás, ele não tinha tantas abordagens para cloud ou outras possibilidades que podem surgir ao longo do tempo e que também foi evolução desde quando você mesmo citou no início, né? Quando iniciamos lá em TI, a gente estava falando de DOS 6.22, o Windows 3.11 e que a computação era o viés somente operacional, a gente não tinha análise de dados, que veio ao longo do tempo e teve uma crescente na década passada, né? A gente fala de BI, Big Data, e enfim, como que essas evoluções moldam as necessidades do mercado, as novas profissões que podem surgir. Justamente. Isso é fundamental. Por isso que assim, a tecnologia ela é capaz de tornar uma máquina de datilografar em pouco tempo. Sim. Então, assim, o preparo, né, que a gente precisa de ter é TI, infelizmente. Esse talvez seja o ônus da tecnologia da informação, que ela te exige um preparo por todo o decurso da sua vida, até você sair dela.
Então, assim, a gente tem que estar ali sempre nos aprimorando, não criar resistências a tecnologias, mas se adaptar a elas, né? Entender como que elas também podem nos favorecer e como que a gente vai trabalhar com aquilo. Eu lembro, cara, que quando começou o ambiente de cloud, na verdade antes, quando a gente começou ali a ter aquela pulverização de data centers, muitos data centers eram locais. Sim. Aí teve aquela preocupação, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer aqui dentro da organização? Né? Aí depois veio o ambiente de cloud. A gente pensou de novo, e agora? Como é que vai ser isso? Porque se a empresa tira isso daqui e eu só sei mexer com isso, imagina, por exemplo, grande parte dos profissionais que lidavam com ativos de rede, configuravam suítes, falavam assim, cara, lá agora é tudo parte do meu Cloud Service Provider. Tudo aquilo está lá. E agora? O que eu vou fazer com todo aquele conhecimento? Né? E sempre tem as preocupações, mas a gente percebe que a gente consegue justamente se adaptar e ainda incorporar essas perspectivas na nossa carreira. Eu vi muita gente que era da área das redes de computadores e migrar para a segurança da informação. Sim. Lá na PUC, por exemplo, que a gente tem muito lá, nossos queridos aí, colegas de trabalho que atuam na área de direito, estão interessando pela área de segurança da informação. Alunos que eu tive contato ali na UNA, que às vezes foram até para o contexto de rede de computadores, hoje também estão ali bem interessados com segurança da informação. Segurança da informação, para mim, cara, é claro que eu sou suspeito de falar, mas é a melhor área do mundo. Cara, assim, não tem erro, é lúdica. Segurança ofensiva, então, meu Deus, é totalmente lúdico. Né, você... É o testar, experimentar. Nossa, cara, os resultados, assim, meu Deus, cara, você tomar contato de uma máquina e levar privilégio é a coisa mais legal do mundo. Né? E são poucas, assim, as áreas que de fato te trazem esse retorno, desafio, né? Esse desafio, essa possibilidade de explorar o criativo dentro da área de exatas. Justamente. Porque na hora de fazer um teste de invasão, acabamos tendo um resultado de acordo com o conhecimento de quem está fazendo aquele pentest. Uhum. E a capacidade dele de experimentar, de analisar, de criar um script ou analisar o código para poder explorar algo. Então a criatividade acho que é provavelmente uma das únicas áreas onde TI a gente tem isso mais presente. Sim, é algo interessante que, assim, a segurança ofensiva, a meu ver, né? Eu acho que é uma área tão interessante, cara, que você, por ser curioso, né? Você ter essa criatividade, como você falou, cara, tem muitas pessoas que sequer pisaram da faculdade. Mas assim, aquela sina de atingir os objetivos e vencer os obstáculos por meio de você adquirir conhecimento, tem às vezes assim, as empresas contratam pessoas e falam assim, cara, vou colocar um teste para você. Sim. Não interessa se você tem um pós-doutorado ou se você tem um segundo grau. A questão é, você conseguiu ali obter o resultado esperado? Sim. Então, assim, esse é um dos aspectos gratificantes. Claro que isso não tira ali o mérito de quem realmente prossegue com a vida acadêmica e tudo, mas essa é uma particularidade da segurança ofensiva, né? O quanto que você consegue rampar a sua carreira a partir dos seus métodos próprios. Exato. Né? Pelo seu próprio objetivo e interesse. Né? Na nossa época, eu lembro que hoje eu fico assim, observando como é bom o nosso estado hoje. Antigamente, se na faculdade, para você, por exemplo, eu vou instalar um Linux aqui, mas eu quero colocar vários serviços ali. Quando a gente fala isso hoje, você, cara, vou pegar um laboratório de máquina virtual aqui. Antigamente tinha que fazer dual boot. Mas você, o que é dual boot? Cara, eu não sei nem o que é isso. Né? Então, se o dual boot era justamente a forma de a gente ter dois sistemas operacionais e numa máquina só você encher de serviços ali dentro. Né? Então, aí da máquina virtual para cloud, para container. Né? O conceito está aí, o fundamento está aí. Ele pois permanece. É justamente isso. Ali a gente começou a pensar em virtualizar hardware para depois
a gente chegar hoje numa arquitetura de serviços, a gente virtualiza serviços, né? E a gente tem que acompanhar. Então, um arquiteto de segurança da informação também, ele não pode ter esse anacronismo tecnológico, porque senão isso é um empecilho para o próprio desenvolvimento dele. Então, assim, se está vindo Kubernetes, cara, o que é isso? Está vendo containerização, microserviços, e assim, a gente tem esse, sabe, Guilherme, o arquiteto ele precisa de estar atento a desenvolvimento seguro, ele precisa de estar atento justamente a essas arquiteturas da própria engenharia de software, né? Então, hoje os modelos são totalmente arquiteturais, apesar da gente ter ali modelos ainda em camadas e tudo, né? Mas quando a gente começa ali a trabalhar com os nossos modelos de arquitetura hoje, se você observa o passado, você, cara, não tem nada a ver. Apesar da gente ter aquelas camadas essenciais em relação ao usuário, em relação ao processamento da lógica de negócio e a persistência e dados, né? O que acontece é que isso fica ali multifacetado, fica pulverizado e você tem que pensar a própria segurança. Então, será que a segurança em perímetro é de fato ali, quem sabe, uma estratégia adequada? Será que eu não deveria considerar, por exemplo, Zero Trust, microsegmentação? Então, isso também faz parte do arquiteto. Compreender a segurança em camadas, entender qual a estratégia de segurança que ele leva em função do cenário. Perfeito. Mudando um pouco de assunto e de momento, nós tivemos o primeiro contato em 2012. Eu entrei na UNA no primeiro semestre de 2012. Se eu não me engano, você foi em 2011, né? Pouco antes. Isso, acho que se eu não me engano, foi no final de 2012. Não, quando eu entrei, você já estava lá. Já estava lá. Não, então foi o contrato, foi no final de 2011. Isso, então. final de 2011, que eu entrei no início de 2012. E tivemos muitas questões, assim, interessantes e amizades que fizemos ali, né? Ao longo do tempo. E tem algum momento específico de sala de aula, de docência que te marcou, que foi curioso, ou que foi diferente do convencional, ou que te marcou de alguma forma? Não, todos os momentos ali foram bons, mas assim, até peço perdão por todos os alunos que ali já passaram. Eu era assim, uma pessoa na época que eu estava assim, começando, né? Então, ali eu fui aprendendo muito com eles. Mas, assim, o que me marcou ali foi justamente essa troca que a gente teve ali. Você vê alunos que saíram dali e hoje são nossos colegas de trabalho. Sim. Né? O John Jobson, eu lembro muito bem dele, que teve uma carreira, nossa, brilhante. Ele foi para Networking Cisco, né? O John Jobson. Isso, o Lucas Lembro França. Dele. Lucas França esteve aqui na temporada passada. Isso. O Felipe Farias também. Felipe Farias esteve aqui também. Nossa, assim, teve muitas mulheres no nosso curso também ali, cara, que assim, eram geniais, né? Ali assim, eu acho que uma coisa assim, que eu tentei fazer, infelizmente não deu muito certo, mas assim, às vezes sentindo aquele projeto integrado, os alunos chegavam assim, falavam assim, vou levar um projeto. E é claro, eu falei assim, cara, eu vou ter uma experiência prática a partir da minha organização. Muitas vezes era uma organização pequena, né? E assim, o objetivo é, cara, pessoal, veja bem, faz então o trabalho da seguinte forma, atenda a sua organização hoje, né? Mas de repente, considera-se uma eventual expansão para você deixar o seu projeto um pouco mais complexo para você ter desafios. Então, você pensar ali, a gente falava muito ali naquelas camadas de acesso, distribuição e núcleo, né? Uhum. Como que você projetaria isso, a própria questão de como você segmentaria com as VLANs e tudo, né? Você criar balanceamento, inclusive, entre as VLANs, só que às vezes, infelizmente, assim, interferia muito ali no que eles queriam, né? Que era, quero ser mais propositivo, gostaria de levar isso para a minha organização. E não era por mal que eu fazia isso, né? O que eu tentava, juntamente com eles, quando possível, quando o projeto assim, ele tinha uma abordagem mais minimalista, era a gente falar assim, cara, vamos pensar fora. Explorar mais possibilidades, vamos tornar um desafio melhor, porque você pode estar numa empresa no outro dia que você vai ter esse desafio.
né? E quanto você pensa nesse design, né? Porque eu sempre fui apaixonado pela parte de design. Eu sempre gostei disso, né? Apesar das minhas disciplinas ser técnicas, eu passei muito tempo no técnico, eu sempre gostei de design, por incrível que pareça. Então, talvez alguém que tem esse tino também, ele também tem essa tendência a trabalhar com arquiteto de segurança, né? Então, assim, cara, mas todos os momentos ali, para mim, foram relevantes, né? As disciplinas que eu lecionava, eu gostava muito delas, né? Eu lembro que Também. tinha rede sem fio, era uma Rede delas, sem né? fio, de alta disponibilidade, Exato. programação, e a que eu mais gostei também foi de arquitetura de computadores, que era para o pessoal do sistema de informação lá da Uno de Contagem. Legal. Cara, alunos, assim, incríveis, todos os alunos da Uno são pessoas, assim, incríveis que eu tive a graça de conviver com eles, igual hoje eu convivo com os alunos da PUC, são pessoas fantásticas. Até encontrei com um aluno, assim, eu não lembro muito o semblante, mas ele chama João Dion. Cara, o cara fez um trabalho fantástico de gestão de acesso, né? Legal. Então, assim, eu acho que o mais enriquecedor é você hoje olhar e ver como que esses nossos colegas de trabalho estão conosco hoje, né? Sim. Então, acho assim, o que mais me marca foi justamente esse progresso, a convivência que eu tive ali com eles, né? Foi muito legal. Aprendi demais com eles, né? Ali tinha pessoas assim, já estavam em grandes empresas, inclusive, né? A gente sempre aprende com eles, né? Então, todos os momentos marcaram. Cara. Legal. Eu lembro de alguns momentos que a gente esteve em conjunto, que sempre acontecia, na verdade, essa atuação em parceria com outro professor nos momentos das bancas dos projetos aplicados. E a gente teve algumas bancas em conjunto. E eu lembro que em algumas delas, a gente teve... Assim, eu lembro de 2 momentos. Um que você sempre foi muito rigoroso nesse ponto, de fazer com que os alunos explorassem mais a fundo. E eu achava isso importante para a formação dele, né? Uhum. Nem sempre o aluno estava pronto para receber aquilo como uma questão propositiva, né? E uma das bancas que a gente esteve, que eu falei, não, essa aqui eu não vou nem precisar falar nada, porque o aluno estava comentando sobre o cenário e ele falou que ia colocar o DHCP na nuvem. Eu não sei se você lembra desse caso. Eu estava mostrando o cenário, não, a gente tem aqui o projeto, vai ter suíte aqui, acesso e tal, e alguns serviços a gente vai começar a colocar na nuvem. Então o DHCP da LAN eu vou colocar na nuvem. Como assim, gente? Aí eu falei, não, eu até virei. Eu falei, não, o Edgar vai bater muito. Não sei se você lembra desse caso. Eu lembro sim. Inclusive, assim, cara, esse aqui é a grande questão dos fundamentos, né? Eu já vi, por exemplo, um treinamento de um profissional, assim, é um profissional de grande envergadura, que assim, o que ele falou, assim, olha, quando eu comecei, eu coloquei IP público na minha rede inteira. Eu não sabia diferenciar RFC 1918. Então, eu não sabia diferenciar de IP privado e IP público. Eu coloquei IP público na minha rede inteira. Quando a gente olha para isso e vê um agravo, às vezes o que faltou é essa fundamentação. Sim. Né? Então, assim, às vezes os alunos também assim, traziam um design que às vezes assim, você via ali, você, cara, excelente que você errou. Porque agora é o momento você de errar, tem justamente essa possibilidade que você tem de errar e de entender as melhores práticas para você fazer esse design. Então, assim, enquanto a gente pode errar, né, que o ideal é que a gente só cometesse erros inéditos, né, e não repetisse os erros. Mas a própria observância ali também dos grupos já poderia ali fazer com que os alunos tivessem esse senso crítico, né. Então, sim, eu acho que até essa parte ali que a gente tinha ali dessa comunhão com os professores, né, trazer as visões ali de cada um, avaliando os projetos, né, apesar assim de eu ser um pouco, às vezes, rigoroso, mas sempre foi com a intenção de ser propositivo, né. Às vezes o projeto a gente vê que estava bem incongruente, mas essa é a parte também que ela é lúdica. Cara, errei, então quer dizer que é assim? É assim.
Então, a questão é fazer desse limão uma limonada. Sim. Né? É justamente essa nossa capacidade de ser beligerante, essa tenacidade da gente prosseguir, né? Olha, eu errei, mas agora eu aprendi a fazer o certo. E aprender, às vezes, sim, a gente não deve aprender errando, mas, se possível, aprender com os erros. Né? E aprender com os erros dos outros é melhor ainda. Né? Então, até para as pessoas que estavam ali vendo os trabalhos grupo, dos né? outros no grupo, assim, gente, beleza, já sei que isso aqui nunca mais eu posso fazer na minha vida. Não posso levar um design desse para uma empresa. E eu já participei também, cara, de empresas que foram ali na minha organização, que ofereceram ali certas topologias que eu vi que estavam incongruentes, né? E ali você precisa ali de dialogar com a pessoa, né? E conversar com ela, assim, não, cara, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, né? Sim. Mas assim, a gente hoje, o que eu aprendi na minha vida também, Guilherme, é que a gente precisa muito respeitar o momento das pessoas, e assim, a nossa empatia com as pessoas deve ser fundamental. Eu vi o professor Vicente aqui, ele é um gentleman, né? Ele deu uma lição de vida aqui, tudo que ele falou ali, cara, eu acho que o mundo precisa de pessoas como o Fábio, né, que já conversou, o Marcelo Vicente, pessoas assim que vê realmente o ser humano, sente empatia, porque isso, eu vejo assim, cara, você só ganha com isso. Eu já lidei muito com pessoas arrogantes, né? Não é uma situação confortável, e quanto mais você lida com pessoas educadas, com pessoas que respeitam, às vezes você pode falar uma grande bobagem e de repente ali a pessoa tem aquela complacência de repente até te instruir. Só que você tem que ter também essa capacidade de você estar disposto a aprender. Exato. A gente pode aprender com qualquer pessoa. Não importa se ela... Às vezes a pessoa assim, é um júnior que você conversa com ela e fala assim, cara, que legal. Mais uma coisa. Então, quanto mais disposto a gente está a aprender, maior é o nosso crescimento. Conhecimento sempre agrega. E esse dia, especificamente do DHCP na nuvem, eu fiquei muito chateado, porque era terceiro semestre, essa turma tinha acabado de ter aula comigo de serviços de rede, viu o DHCP e o funcionamento detalhado, e o cara me faz isso. Era frustrante, mano. Nossa, era pesado. Era. Olha, essa prosa poderia durar muito mais. Muito obrigado por ter vindo. Cara, eu que agradeço, foi uma honra. A honra foi minha. E pra gente finalizar, se você pudesse voltar no tempo, lá no Edgar, que estava no início da trajetória, que mensagem você levaria para ele? Guilherme, não é empáfia da minha parte, mas eu não diria nada. Eu acho que tudo que aconteceu ou foi para eu aprender, né, ou foi para eu evoluir, né? Eu acho que assim, até na sua trajetória de vida, quando você olha para o seu passado, eu enxergo como se fosse assim uma grande malha com infinitas possibilidades, mas tudo que aconteceu foi para você estar onde está. E se eu estou aqui hoje, eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe um bem, me trouxe aprendizado. E eu acho que eu não diria nada, porque eu acredito que ali, Deus teve misericórdia da minha vida e eu consegui chegar hoje, assim, onde eu me sinto realizado. Perfeito. Né? Hoje, né, mano? Eu tô um passo no estado de não de acomodação, eu tô mais de serenizado. Eu tô sereno em relação à minha vida. Claro, tenho meus objetivos ainda, né? Mas tudo que aconteceu até aqui, eu acredito que pela graça de Deus foi essencial. Perfeito. Ótimo. Obrigado demais. Obrigado por a você. vindo. E é isso, pessoal. Encerramos mais um Prosa de TI. Um grande abraço e até a próxima.